prazer muito grande poder falar com vocês e agradeço pela presença, agradeço também a presença de todas as entidades que nos circundam, porque a cada episódio que nós vamos estudar para preparar o material, nós tomamos um chá, uma bênção, um banho de informações e sem deixarmos de esquecer nunca, que estamos envolvidos pelo plano espiritual. Como diz uma música, nós somos espíritos no mundo material. Nós não somos carne e osso aqui, nós estamos aqui. Então fazemos parte dessa nossa convivência com todos os outros que estão à nossa volta, que são membros da vida duradoura, da vida eterna. E fazemos parte, estando aqui agora, encarnados. Então esse é um conceito muito interessante para a gente poder dar seguimento na nossa conversa de hoje. Ou seja, quando Jesus cita, essa citação vem de João, quando diz que há muitas moradas na casa de meu Pai, ele faz um apanhado nos colocando que não estamos sós, não estamos soltos e não estamos abandonados. E esse é um ponto muito importante, muito interessante da nossa jornada aqui na Terra. Nós vivemos um mundo material muito individualista, um mundo em que as decisões elas são de caráter muito pessoal, situações em que nós temos que decidir rapidamente, ou decidimos certo ou decidimos errado, um mundo muito polarizado entre o certo e o errado, aquilo que a gente pode, aquilo que a gente não pode fazer, aquilo que a gente deve, aquilo que não deve, mas sempre lembrando que essa oportunidade de fazer e exercitar a nossa vivência no planeta não está solta, não estamos largados, não estamos aqui à nossa própria sorte. Porque, como disse Jesus, há muitas moradas na casa de meu Pai. Estamos nesta morada e estaremos em outras, na medida do tempo, na medida do nosso desenvolvimento, na medida daquilo que for necessário, na medida daquilo que a gente precisar, naquilo que a gente merecer. Então não ficamos largados, jogados num planeta maravilhoso, mas cheio de dificuldades, cheio de provações, como muitos dizem, cheio de expiações, cheio de situações que nos levam a sempre estarmos o tempo todo corrigindo a nossa rota. O tempo todo. Parece que somos perdidos, O tempo todo recalculando a rota, recalculando, vendo para onde que nós vamos, vendo o que nós fazemos e que situação a gente vai vivenciar agora. Então nós vivemos um eterno agora. Lembramos do que fizemos, não temos ideia do que vamos fazer, mas vivemos esse agora de forma continuada, repetidamente, de tal modo em que a gente precisa sim nos amparar em alguma coisa. E aí vem a questão religiosa, a questão moral, a questão filosófica que nos coloca como um suporte, nos dá um local para encostar, nos dá um ponto de apoio, nos dá algo em que a gente pode colocar a mão para segurar. A vida vai caminhando como se estivéssemos dentro de um trem, chacoalhando, e em determinados momentos precisamos agarrar naquela barra, naquela fixação. Por quê? Porque senão nós caímos. Essa fixação, ela representa sim esse plano de vida maior que nos envolve. E por não estarmos sós, não estarmos largados aqui, temos sim uma troca constante, um intercâmbio constante entre lá e cá. E por que não nos deixam sós? Exatamente porque somos de lá. Se nós fôssemos daqui, nós estaríamos entregues à nossa própria sorte, ou das pessoas que convivem com a gente, a nossa família, do trabalho, do ambiente que nos relacionamos. Mas não, somos de lá, e por sermos de lá, eles não nos desamparam, eles não deixam de nos acolher sempre. E esse é um ponto fundamental que nos leva a pensar e a raciocinar com esperança. Ou seja, não aquela esperança de vou ficar esperando para ver o que acontece, mas a esperança de me tornar esperançoso de que algo melhor vai acontecer, até porque estamos sendo amparados. Isso é o conceito que o Kardec coloca muito como fé raciocinada. Não é aquela fé solta. Nós não precisamos acreditar só porque dizem para a gente, mas nós podemos acreditar pensando sim em que algo melhor vai acontecer. E acontece.
Sempre, de uma forma ou outra, somos bem atendidos e amparados. E o assunto nosso hoje vai ao encontro exatamente disso, de onde nós vamos ficar, onde nós vamos estar em determinados momentos, que depois da gente se despojar desse nosso invólucro aqui, né, desse corpo material, desse corpo físico maravilhoso, que foi nos dado no momento da nossa reencarnação aqui, e transitamos com ele por toda a nossa existência, e em um determinado momento, por uma questão biológica, por uma questão natural, vamos nos desconectar dele. E ao fazermos essa desconexão do corpo material, nos separaremos dele, e aí vem a grande pergunta, né, a grande interrogação: e agora? Qual é o nosso agora nesse derradeiro momento? Todas as religiões, todas as filosofias, elas batem muito forte sobre essa questão. O que é que acontece depois? Kardec, muito curioso, ficou perguntando para os espíritos o tempo inteiro. Afinal de contas, o livro dos Espíritos é um povoado de perguntas a respeito disso. O que acontece? O que vocês fazem? Onde é que vocês estão? Como é que está a vida de vocês? Como é que é o dia a dia? Explorou isso muito. Muitos outros autores fazem o mesmo, né? Chico Xavier se debruçou sobre isso durante 400 e tantos livros, falando sobre a questão do dia a dia. Como é que é viver lá? Como é que é viver aqui? E muita gente chega à conclusão de que parece que são dois mundos distintos. Mas se nós observarmos bem, lá é aqui e aqui é lá. Por quê? Interpenetramos com eles e eles conosco. Quem tem poder de ver, vê os espíritos circulando por aí. Eu não consigo, mas eu imagino que eles estejam entre nós. Alguns citam, mais do que vocês até pensam, ficam se acotovelando, porque aqui na Terra somos 8 bilhões de pessoas, e lá, 2 a 3 vezes isso. Então, se foram 2 vezes, 16 bilhões, se forem 3, 24 bilhões. Então, olha o montante de gente que tem nesse planeta, convivendo e estando aqui o tempo todo. E se estamos aqui convivendo o tempo todo, então tem que ter muito lugar para ficar mesmo. Tem que ter muito lugar para morar. Então, aí vem o conceito de tem muita morada. E há muitas moradas? Há muitas moradas. E quantas moradas? Infinitas. Não sei se são infinitas, mas são muitas. E o relato bíblico disso nos sustenta em João, capítulo 14, versículo de 1 a 3, que diz exatamente isso: não fique preocupado, ou seja, não turbe o seu coração. Não fique imaginando que você está sozinho, não. Fique tranquilo, ou seja, pacifique-se, sossegue-se. Crê em Deus. Então ele coloca isso como um ponto principal, ou seja, Deus existe, é uma entidade que toma conta da gente no universo. Perfeito, cremos em Deus. Crê também em mim, quem estava falando isso era Jesus. Então Jesus veio para mostrar qual é o caminho. Então, crê em Deus, crê em Jesus. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Assim não fosse, ou seja, se não tivesse tantas moradas na casa do meu Pai, ele vinha e falava para a gente, como ele diz lá, eu vou teria dito. Ou seja, ele falaria, não gente, só tem morada aqui mesmo nesse planeta, tá? Fique tranquilo. Não, tem muitas moradas. E se tivesse só uma, ele teria nos falado. Pois, me vou para vos preparar um lugar. Olha que interessante. Jesus, sabendo do seu desencarne, estava dizendo o seguinte: então eu vou, mas eu preparo para vocês para poder recebê-los. Muita gente pega isso ao pé da letra e fala assim: pronto, quando eu desencarnar, eu vou ficar do lado de Jesus. Não é bem assim que ele quer dizer, Jesus usava muito uma linguagem figurativa. Era só o que faltava, todos nós desencarnando ficando ao lado de Jesus. Coitado do Jesus, ia ter uma imensidão de pessoas ao seu lado. Não cabe, não dá, não tem espaço físico para isso, porque seria uma fileira enorme de gente. Então o último lá da fila, o recém-desencarnado, ia ficar muitos quilômetros, milhares de quilômetros distantes de Jesus. Então é uma figura de linguagem que ele fala. Eu vou preparar um lugar para vocês. Qual o lugar? O plano espiritual. Ou seja, nos dá a certeza de que depois daqui a gente continua numa outra dimensão, numa outra estrutura de espaço, diferente desta, mas contínua. Depois que eu tenha ido, ou seja, que me tenha ido, ou seja, depois que ele for, que ele passar pelo desencarne, e que vos houver preparado o lugar, ou seja, depois que estiver tudo em ordem lá, voltarei e vou retirar vocês aqui para mim. O que ele quer dizer com isso? Que a partir desse momento nós atingiremos um grau de conhecimento e entendimento
que nós naturalmente evoluiremos para um nível mais elevado, de tal forma que a gente vai poder sim frequentar o mesmo ambiente que ele, mas isso, é claro, tem um tempo enorme até isso acontecer. Para quê? Para que, a fim de onde eu estiver, vós também aí estejais. Ou seja, a partir do momento em que lá onde ele estiver, no plano superior mais elevado, naquela morada mais sublime, mais divina, nós também possamos frequentar esse ambiente. Então nos dá aí uma garantia, certeza, não estamos soltos, faremos um processo de aprendizado e evolução natural e vamos sim chegar no momento em que a gente vai atingir uma determinada posição na divindade. Quanto tempo? Eu não vou colocar letra, eu vou direto no Z, zilhões de anos, né? Não dá para falar em milhões nem bilhões, vamos direto na letra Z do alfabeto. Zilhões de anos a gente vai conseguir chegar lá perto. E por que a gente faz isso? Porque a Terra hoje é um planeta dentro de uma certa categoria. Estamos hoje no nível 2 ali, ó. Passamos do mundo primitivo. Primitivo é onde tudo inicia e se desenvolve. A Terra já foi um planeta primitivo, há milhões de anos atrás. Os estudiosos falam que a Terra tem 13,8 bilhões de anos. E nós, seres humanos, estamos aqui na Terra há não sei quantos milhares de anos. Então já fomos um planeta primitivo. Já passamos pelo início, pelo desenvolvimento das condições para a vida aqui. Agora estamos no nível 2, de provas e expiações. Que eu não vejo isso como de sofrimento só, mas eu vejo como de oportunidades. É onde a gente aprende a lidar com a gente mesmo e com quem nos envolve, de tal modo que a gente possa dar um passinho adiante. Vamos nos transformar no mundo de regeneração. O mundo está passando por esse processo. O próprio Chico Xavier colocou isso, Jesus colocou isso numa passagem dele. Jesus fala assim, de 1000 vai passar, mas de 2000 não passa não. Então, este milênio, né, que é dos anos 2000 até o ano 2999, é o milênio da transformação, onde a gente sai de provas e expiações e passa para a regeneração. Muita gente fica fixando data, aí 2052, não é 2060, não é 2356, não sei se dá para a gente fazer essa previsão, até porque o mundo é muito mutante, as coisas vão e vêm, a bondade sobe e depois desce, parece que a vida nossa no planeta é uma montanha russa, tem hora que a gente está bonzinho, depois a gente está ruinzinho, depois a gente fica bonzinho de novo e assim sucessivamente. Então não dá para cravar assim, tal dia, tal data, eu acho que não. Nenhuma era humana ou geológica ou de evolução animal aconteceu assim, pum, no dia tal foi transformado. Não, os processos são lentos, são demorados, são longos, né? Envolvem às vezes centenas, milhares de anos. Então, se forem centenas de anos, está legal, nós vamos até 2999 nos transformarmos num mundo de regeneração, onde a gente vai buscar o que? O aperfeiçoamento nosso, físico, moral, intelectual, onde a gente vai deixar de estar numa série inferior para passar para uma série mais intermediária de aprendizado. E depois, mais para frente, a gente vai buscar os mundos felizes. É lá que a gente vai atingir a autorrealização. É lá que todas as nossas necessidades básicas vão ser sanadas e eu vou ficar pleno de mim mesmo, né? Que é como algumas outras religiões falam, né? O nirvana dos budistas, né? O Shantala dos hindus, aquele local que a Igreja Católica fala, o céu. É o paraíso, onde não temos mais necessidades, nem pendências, seja para aqui ou seja para lá, onde a gente vai chegar num ponto de plenitude, onde não vamos precisar de mais nada, vamos ficar bem conosco mesmo, seja realizados em tudo que a gente faz, e depois, mais para frente, divinos. Bom, esse não dá nem para imaginar o que é que tem lá, né? Porque seria um exercício nosso muito de pretensão achar que no nosso vocabulário, na nossa inteligência limitada, a gente consegue explicar o que tem lá. É como a gente pegar uma criança de 2 anos e querer explicar para ela, de repente, uma fórmula matemática, uma fórmula química. Ele vai olhar para a gente e falar, tá, é o nosso caso hoje em relação ao mundo divino. Se baixasse aqui um espírito divino, da alçada, por exemplo, de Jesus, ou de um outro equivalente a ele, falasse, olha, aqui o negócio é assim, ó, plá, 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 entenderam? Claro que não. Vai soar completamente fora de contexto, porque nós não temos nem capacidade de imaginar. Então esse processo vai ser longo, e é lógico que a Terra hoje nos traz basicamente 2 grandes grupos de coisas, condições físicas e psíquicas de viver neste mundo aqui. E é aí que nós vamos situar. Eu vou para as moradas até aí. Eu não vou nas moradas superiores não, tem textos que falam sobre moradas em outros locais, eu não me atrevo, porque eu acho que é um exercício de ficção para mim, a gente buscar tentar entender o que está por trás de tudo isso, de tão amplo
e magnífico e grandioso que é. Seria, eu acho, um exercício de pretensão. Então, eu acho que dá para a gente ficar onde tem condições físicas e psíquicas para a gente entender um pouco sobre isso. E isso nós temos relatos de que é onde estamos, espíritos em desenvolvimento. Né? Como diz, né? Nós e a torcida do time. É nós aqui agora. Né? É nós aqui, em desenvolvimento. Estamos para isso. Estamos no estágio evolutivo ainda inferior em relação aos outros mundos. A maioria de nós passa por provas conforme a necessidade ou a oportunidade de corrigir-se, e expiações. E muita gente fica falando, puxa, mas expiações para quê? Para a finalidade de retirar as nossas imperfeições. É uma forma em que a gente é limado, né? A gente pega como se fosse aquela coisa que precisa ser raspada, tira a nossa aspereza, passando a lixa. Então isso que é uma expiação. E a gente passar pelo desconforto do aprendizado, e muitas vezes aquela coisa não sai, né? Está encrostada, então precisa exercer força, e aí arranca um pedaço, aí dói, aí fica faltando, mas cresce e depois carne nova embaixo. Mas tudo isso é as nossas imperfeições. E muitos espíritos que vêm até nós também estão em missão de melhoria. Esses já estão bem. Já são lá da regeneração, já são lá do divino. Por exemplo, Jesus veio do mundo divino, mas reencarnou aqui. Para quê? Para nos ajudar, para nos apoiar. E então, em missão de melhoria. Melhoria de quem? Deles? Claro que não, gente, eles não precisam disso. Aí você pensa assim, poxa, o espírito lá é super evoluído, vem aqui na Terra para ajudar, porque ele vai... Muito pouco. Ele vem para ajudar a gente mesmo. Então a melhoria é para nós. Eles são gentis e vêm nos ajudar na medida do que eles podem, na medida do que eles têm interesse e capacidade para isso. Porque também não é fácil, né, gente? Imagina um espírito evoluído, lá do mundo de regeneração, lá um espírito divino, falar assim, reencarna lá e vai passar. Muito complicado. Né? Fisicamente é muito complicado, é muito distante deles. Imagina o esforço e o trabalho que isso deve dar. Tem um autor que fala, eu não sei se é verdade, mas ele cita que Jesus demorou quase 1000 anos nesse processo de preparação do perispírito dele para conseguir reencarnar, porque ele era tão evoluído que não conectava o espírito dele lá no óvulo da Maria. Então teve que esperar um processo de 1000 anos para daí chegar a Maria, que também era um espírito altamente evoluído, porque Jesus não nasceria de qualquer um de nós aqui, né? Não temos essa capacidade, até conseguir reencarnar. Ou seja, não é tão simples assim, nasceu aí uma sumidade espiritual. Todo um trabalho é feito. Nasceu um qualquer um que estava ali no umbral. Esses somos nós, que reencarnamos em qualquer momento e fácil. E por que reencarna? Eu falo assim, mas como é que ficou grávida? Estava na rua, drogada e ficou grávida. Sim, gente, é o carinha que estava lá no umbral, estava lá no abismo e foi conectado. Mas ele vai ter uma vida miserável, desgraçada. É melhor do que lá. Muita gente fala assim, puxa, mas coitado, vai sofrer tanto. Menos do que lá. Porque aqui ele dorme, ele come, ele é acolhido, ele é cuidado por alguém, tem políticas públicas e sociais que dão suporte para ele, tem a escola que ensina, lá ele é atormentado 24 horas por dia, com aquele bando de desocupados em volta dele, enchendo o saco dele ali, não deixando ele nem dormir, nem descansar, né? O tempo inteiro martelando. Então eles vêm para casa e falam assim, poxa, mas nasceu aqui, uma situação desgraçada, todo problemático, lá naquele país que tem guerra, passar uma fome desgraçada, é melhor do que ficar lá. Por isso que eles vêm e rápido. Mas como é que ficou grávida? Afinidade rápida, puxa, assim, vem rapidinho, reencarna, no estalar de Deus, porque precisa, porque tem necessidade. Então, a gente vai vivendo e a gente percebe que... Pronto. E aí a gente vai criando as diversas dimensões e comunidades. Então caímos onde? Onde a gente vai morar. Porque hoje nós moramos aqui, né? Vivemos aqui. Aí depois, vamos para onde? Onde que são essas comunidades, essas dimensões? São locais onde a gente encontra os elementos de progresso necessários para proporcionar o nosso, aprendizado, o nosso adiantamento. Com a morte a gente muda de dimensão. E vai para onde? Bom, nós, provavelmente, eu não sei vocês, mas eu tenho certeza que eu vou ficar por aqui mesmo. Muita gente fala assim. Outro dia me perguntaram assim, da onde que você veio? Eu falei, do umbral, certamente. Como é que você sabe? Eu falei, óbvio, né? É só olhar para mim.
pensar o que eu penso, saber o que eu sei. De onde eu poderia ter vindo? Vocês acham que veio do nosso lar? Claro que não. Eu vim do umbral, com certeza absoluta. Então eu vou ter muita sorte se depois de desencarnar eu for para um lugar um pouco melhor. Né? Pode ser que até volte para lá, né? Vai de mim agora, vai do que eu tenho aqui dentro. Onde? Bom, a pergunta é, não se preocupe tanto com o local. Pergunte-se onde está a sua afinidade. O que é que você pensa, o que é que você faz, o que é que você executa no seu dia a dia. Dependendo da resposta, você já sabe para onde você vai. Faça esse esforço. Olhe para você e fale assim, para onde que eu vou? Quem você é, o que você faz, o que você pensa. Pronto, a resposta está dada. Vai estar dependendo do seu estado de felicidade, do seu estado de consciência. Então, há aquela grande coisa que fala assim, puxa, mas eu sou infeliz. Cuidado, falta de felicidade nos conduz em vibrações baixas. Mas eu não tenho consciência da minha vida, eu sou um largado, eu sou um relaxado, eu não estou nem aí com o mundo, não tenho consciência crítica de nada que eu faço. Cuidado, você pode ser sugado para um local de sofrimento. Porque lá tem um monte de gente que pensa igual. Emmanuel conta para a gente no livro Justiça Divina, na página 122, uma passagem bem interessante. Ele fala assim, o reino da vida, além da morte, não é domicílio do milagre. Então o que ele quer dizer assim? Ele morreu, nossa, ele ficou tão bom. Mentira. Morreu, continua sendo exatamente o que é. Ninguém melhora com a morte. Passa o corpo, ou seja, o corpo passa, o corpo fica aqui, nós temos a passagem, entretanto a alma continua na posição evolutiva em que se encontra. Nós somos o que nós somos. Cada inteligência apenas consegue alcançar a periferia do círculo onde ele está, com os seus valores e imagens dos quais ele se faz o centro gerador. Então, o que nos move para um mundo diferente? O nosso pensamento, as nossas ideias. Ninguém pode viver em situação que ainda não concebe. Olha que interessante quando eu falei isso para a gente, né? Se eu não sou capaz de imaginar coisas boas, eu não concebo uma coisa boa, como é que eu vou para um mundo melhor? Eu vou para um mundo onde eu concebo o que eu sou. Então, se eu concebo aqui nas minhas ideias coisas ruins, eu vou para um mundo onde as coisas são ruins. Ninguém consegue imaginar coisas que não sabe. Dentro da nossa capacidade, erguem-se nossos limites. Então, como é que eu sei que eu vou para um mundo melhor? Se o meu limite de bondade for melhor. Como é que eu sei que eu vou para um lugar pior? Se o meu limite de bondade for pior. Cada ser, cada um de nós, atinge onde possa chegar a onda do seu pensamento. Olha que interessante, então quer dizer que nós estamos naturalmente ligados àquilo que a gente cria mentalmente. Então, se eu penso criminalidades, eu vou para um local que pensa criminalidades. Se eu penso bondades, eu vou para um lugar que pensa bondades. Se eu penso um local onde eu exerço um trabalho árduo, eu vou para um local. Se eu penso em estudo, eu vou para onde eu penso em estudo. E assim, sucessivamente, a gente vai para as diversas comunidades. Por quê? Porque nós somos espíritos. E o espírito ele tem basicamente 3 grandes princípios. Isso o espiritismo defende ferozmente. E eu acho que isso é de uma definição precisa do que é a doutrina. A doutrina espírita ela acredita em 3 princípios, certamente. Primeiro, que o espírito existe, ou seja, nós existimos como ser pensante. Sou espírito, estou encarnado e penso, logo existo. Eu sobrevivo, meu corpo morre, eu não, e eu mantenho a minha individualidade. Depois de morto, eu fico sendo eu mesmo. Meu RG e meu CPF estão garantidos. Eu não misturo a massa. Não há muita gente que fala assim, é uma gota que volta ao oceano divino. Mentira, não é gota nada. Eu caio no oceano divino, é uma grande piscina, mas eu fico lá mergulhado sendo eu mesmo. Eu não me misturo com os outros, porque senão de nada valeria todo o meu esforço, o meu aprendizado. Então, se nós temos esses 3 princípios, dá para a gente depender de cada um deles algumas coisas. Primeiro, a natureza da alma, ou seja, eu, espírito encarnado, posso me chamar de alma. É diferente da do corpo. Então, eu, pensando aqui dentro, sou diferente do corpo. Então, eu vou para uma morada, quando eu me desfizer do corpo. Separada deste, ou seja, o corpo, o espírito, deixa de ter as propriedades do corpo. Então, eu passo a perder algumas coisas que eu tenho aqui, que eu não vou precisar mais. E isso gradativamente.
Bom, eu tenho consciência de mim mesmo, de si, pois eu sou passível, né, como espírito, de ter alegria, sofrimento, vontades, ideias, escolhas, sem que sem o quê? O que eu seria? Eu seria um ser que não é nada. Eu seria inerte, eu seria um boneco. Não, eu tenho consciência. Então, portanto, eu vou para algum lugar. Então, muita gente fala assim, poxa, mas como é que você tem certeza? Eu tenho certeza exatamente pelo fato de eu raciocinar e pensar. Se eu penso, eu existo. Se eu existo, eu sou individual. E se eu sou individual, meu corpo desfazendo, eu vou para algum lugar. Bom, pergunta. Agora, né? Vou para onde? Para o mundo espiritual. Porque estamos no mundo material. Vamos para o mundo espiritual. Comporta várias regiões. André Luiz fala em esferas vibratórias. A Igreja Católica fala nos céus. Outros grupos religiosos falam em níveis. André Luiz fala não são esferas. O que é uma esfera, gente? Não é um círculo. Uma esfera é uma bola. Então envolve o planeta com várias esferas, como se fossem o quê? As camadas de uma cebola. Então tem a Terra no meio, tem os outros planos aqui envoltos na crosta, que são mais o sofrimento, e assim vai, vários deles, várias esferas, várias camadas. E por que é esfera, né, gente? Porque a Terra é redonda, certo? Então fica em volta da Terra. Pode ser aqui, pode ser lá na Antártica, pode ser lá na China, pode ser no Japão. É uma esfera. E cada lugar desse está conectado ao seu país de origem, ali onde tem a cultura dominante, onde tem as atratividades, onde tem aquilo que a gente conhece. Aí eu desencarnei e vou morar no Alasca. Provavelmente não. Por quê? Porque as minhas relações estão aqui. Então a gente fica aqui mais ou menos na terra onde a gente está. Então a gente morre e fica mais ou menos aqui por cima de São Roque, ou ali em São Paulo. Não muito longe, não foge muito do Brasil. Por quê? Porque assim fica mais fácil para voltar, né? Fica mais fácil para chegar de volta. Tá certo? Então os planos, eles são construídos como se fossem cascas de uma cebola.